Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Eu queria perguntar para você, qual que é a sua expectativa a respeito desse culto? O que é a expectativa? É o anseio. Será que a expectativa nossa é aquele culto de feriadão, né? Aquele culto, o feriadão preguiçoso? Ou a nossa expectativa é aquela assim que Deus vai fazer grandes coisas nas nossas vidas hoje? Amém? Glória a Deus. Eu quero te lembrar um versículo que a Bíblia diz que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, olha aqui, irmãos. Quer dizer para você, pode aumentar o seu nível de expectativa, porque apesar de nós nunca conseguirmos alcançar o nível de expectativa ideal, nós nunca vamos conseguir ultrapassar a medida da graça de Deus, nós não vamos conseguir, ela sempre vai nos surpreender. Eu quero dizer para os irmãos, pode subir a sua expectativa. Pode pensar assim, olha, Deus vai fazer na minha vida mais do que eu tenho imaginado. Deus vai fazer na minha vida mais do que eu tenho pedido. Deus vai fazer na minha casa mais do que a minha mente está conseguindo imaginar. Então, eu quero dizer para os irmãos, aumente a sua expectativa. Amém, irmãos? Amém? Diga para o irmão que está ao seu lado, diga para ele assim, aumente a sua expectativa. Então, olha só, comece a aumentar o nível de expectativa a respeito dos irmãos, a respeito de você prestar culto ao Senhor. É nesses momentos que Deus sempre vai nos surpreender para dizer para nós, olha, a minha graça vai superabundar na sua vida. Aonde habitou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então eu quero dizer para os irmãos, aumente a sua expectativa, aumente seus anseios, seus desejos pelo Senhor, pelo aquilo que Deus vai fazer na sua vida, pela poderosa graça dele e propósito. Então esse culto, irmãos, olha só, não sei se você, os irmãos, sei que a maioria que participa de célula, já vê aquela célula aqui, esse dia teve uma célula, irmão, choveu demais. Aí, já vem naquela sua cabeça, hoje vai ser, vem aquele pensamento maligno, hoje vai ser aquele gato pingado. E esse dia da minha célula, irmãos, foi uma bênção poderosa, uma chuva, a célula na área. Tivemos que ir para dentro da casa, porque já estava chegando. Irmãos, e foi um mover de Deus, foi uma unção poderosa de Deus. Por quê? Porque Deus sempre vai superar nossas expectativas. Então, se a sua expectativa está baixa, pode aumentar a sua expectativa a respeito da sua vida. Deus vai fazer mais do que você pode imaginar, irmãos. Aumente a sua expectativa com a sua família. Aumente a sua expectativa com o ministério que Deus confiou a você. Irmãos, aumente a sua expectativa. Olha só, olhe para aquilo que Deus é. Olhe para aquilo que Deus é. Então Deus vai fazer na sua vida por aquilo que Ele é, e não por aquilo que você é naturalmente. Ele vai fazer por aquilo que Ele é. Então Ele é fiel. A Bíblia diz que mesmo que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Então pode aumentar o seu nível de expectativa. Aumente. Esses dias eu tenho orado muito, falando, Deus, alarga as tendas do nosso coração. Alarga as tendas. Nos faz enxergar além. Nos faz desejar coisas muito maiores. Querido, olha só, eu sei que muitos irmãos aqui eram pessoas desacreditadas, e onde Deus tem feito coisas grandes na sua vida, e apesar de Deus estar fazendo coisas grandes, eu quero dizer, pode aumentar a sua expectativa. Um dia, uma mulher viúva, ela estava prestes para morrer, por causa de uma grande fome, ela e o filho dela, e o profeta Elias chegou naquele lugar, e um profeta disse, vai lá, faz um bolo para mim. Aliás, perguntou para ela o que ela tinha, ela falou assim, olha, eu só tenho um pouco de farinha e um pouco de azeite. Nós vamos fazer o último bolo e nós vamos morrer por causa da fome. Não tem mais nada para comer. Tudo que eu tinha, eu já gastei. Não tenho mais nada. Irmãos, qual que era a expectativa daquela mulher? Era comer um bolo e morrer. Só que Elias olhou para ela e disse uma palavra que o Senhor está falando com você agora, irmãos. O Senhor está falando com você hoje. Talvez você entrou nesse culto aqui. Talvez seus dias tenham sido assim, olha, eu vou comer o último bolo e não resta mais nada na minha vida. Quero te dizer, Elias disse para ela, vai lá, pega as vasilhas, pega as panelas que você tem, pega as panelas emprestadas, porque a partir de hoje, Deus vai trazer farinha na sua panela e azeite na sua botija, e nunca mais vai faltar para você. Sabe o que é panela, irmãos? Panela é expectativa. Elias estava dizendo para aquela mulher, aumente a sua expectativa. Se você está com a expectativa lá embaixo,
comer um pedaço de bolo e morrer, se for sua expectativa ministerial comer um pedaço de bolo e morrer, quer dizer, aumente sua expectativa. Deus vai fazer muitas coisas através de você, através do chamado de Deus na sua vida, através do propósito de Deus nas nossas vidas. Deus vai fazer muitas coisas através da igreja Bom Pastor, através do ministério Bom Pastor, através da igreja no Brasil. Deus vai fazer grandes coisas. Então pegue as suas panelas, pegue panela emprestada, aumente a sua expectativa, porque Deus está nos capacitando para coisas maiores que a nossa mente e as nossas palavras podem mencionar. Suas orações, ouça bem, suas orações, por mais ousadas que elas sejam, nunca vai alcançar o nível daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Abraão pensava ser pai de um filho. Deus falou para ele: Abraão, aumente sua expectativa aí. Você vai ser pai de nações. Aumente a sua expectativa a respeito de Deus. Querido, alarga a sua visão. Alarga a sua visão nesses dias. Começa a perceber aquilo que Deus está fazendo através de você. E aquilo que Deus quer fazer com você. Deus está nos levando a coisas maiores. Então, olha só, irmãos. Pare de pensar pequeno. Pare de falar pequeno. Pare de pensar pouco. Pare de pensar pouco. Deus tem grandes coisas para nós. Grandes coisas para a sua vida pessoal. Para a sua família. Para o seu ministério. Para a sua vida profissional. Para as suas finanças. Teve um homem que orou. Ele estava... O profeta tinha ido na casa dele para dizer para ele que ele ia morrer. E aquele homem orou. E Deus acrescentou quantos anos para ele? Deus acrescentou 15 anos para ele. Deus falou: olha, por causa daquele homem, ele clamou diante do Senhor. E a Bíblia diz que Deus acrescentou 15 anos. Eu quero dizer para você, irmão, Deus vai acrescentar nas nossas vidas. Deus vai acrescentar nas suas vidas. Deus vai acrescentar naquilo que... Então aumente seu nível de expectativa. Apresente diante do Senhor. Ouça bem. Tem gente que menospreza a presença do Senhor. Tem gente que perdeu o temor a respeito da presença de Deus. Ele se aproxima diante de Deus sem expectativa nenhuma. Eu quero te falar uma coisa, irmão. Se apresente diante de Deus com grandes expectativas. Seja através do louvor, seja através da palavra, seja através de uma mera comunhão. Quando nós, como igreja, nos reunir, aumente o nível de expectativa. Deus pode fazer grandes coisas. Atos capítulo 2 diz que uma igreja se reuniu para orar. E naquele dia houve um derramar do Espírito Santo. Onde todos falaram em línguas. A ponto das pessoas não entenderem o que estava acontecendo. Irmãos, aqueles irmãos não esperavam aquilo. Mas Deus fez muito mais. Então aumente o seu nível de expectativa. Você está compreendendo isso aqui? Minta. Se você não, olha aqui. Se você não aumentar o seu nível de expectativa, irmãos, talvez você está bloqueando grandes coisas que Deus quer fazer na sua vida. Talvez você entrou aqui, Deus quer te curar hoje. E você está achando que é simplesmente mais um cultivo para bater ponto. Talvez hoje seja o seu dia de ser curado. Talvez hoje seja o dia de você ser batizado no Espírito Santo. Talvez hoje seja o dia de Deus libertar a sua alma, a ponto de nada te prender mais. Então aumente o seu nível de expectativa quando você se apresentar diante do Senhor. Aumente o seu nível. Volte às primeiras práticas. Talvez muitos irmãos perderam o temor das primeiras práticas. Quando nós convertemos, irmão, nós vamos para o culto com expectativa. Algo novo vai acontecer. Algo novo vai se manifestar. Deus vai fazer. E muita gente, depois de muito tempo, já acostuma. Pensa assim: eu vou fazer, vai acontecer a mesma coisa. É o mesmo louvor, é a mesma palavra. Perdeu a expectativa. Quando perde a expectativa, irmãos, perde o mover de Deus. Agora, deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Homens que têm expectativa sempre vão, olha só, sempre vão estar dentro do mover de Deus. Sempre vão estar dentro do mover de Deus. Semana eu estava reunido com uma rede de célula nossa, perguntei para os líderes: qual que é a sua expectativa? Qual que é a sua visão para o ano de 2019?
Eu quero te perguntar, irmãos, qual que é a sua expectativa para o ano de 2019? O que você está pensando a respeito da sua vida? O que você está imaginando que Deus está fazendo com você? O que Deus vai fazer com você? Querido, pense em coisas grandes. O nosso Deus é grande. Aumente o seu nível de expectativa hoje. A partir de hoje, irmãos, aumente essa forma de você enxergar as coisas. Todo sacerdote, olha aqui para mim. No Velho Testamento, nenhum sacerdote poderia ser corcunda. Problema na coluna, olhar para o chão. Todo sacerdote deveria olhar para cima, olhar para Cristo. Eu quero te falar, irmãos, pare de olhar para o chão, pare de olhar para as coisas pequenas dessa terra. Olhe para as grandezas espirituais que estão em Cristo Jesus. Olhe para tudo aquilo que está lá, que pertence a nós como igreja. Glória a Deus. Aumente o seu nível de expectativa. Eu quero... Glória a Deus, irmãos. Te empolga, amém? Me empolga demais. Semana eu fui visitar um outro casal e ela é psicóloga. E ela falou assim, conversando com ela, ela falou, pastor, eu me descabelo, né? A palavra dela. Eu fico descabelado assim porque eu estou no culto e eu cobro muito caro para mim dar uma palestra de 50 minutos. Uma palestra em grupo, as pessoas pagam 120 reais por pessoa para ouvir 50 minutos. Ela falou, e ela estava com o marido falou, toda hora que ela está ouvindo a pregação, ela fala, olha, aquilo ali, é isso aqui na psicologia, né? Tal. Aí ela falou, pastor, as pessoas tinham que absorver. Elas estão recebendo de graça. Elas estão recebendo mediante nada pago, é tudo de graça. Querido, não estou falando que isso aqui é uma palestra de psicologia, estou falando que isso aqui é a palavra de Deus. Então absorva. Absorva aquilo que Deus está falando para você. Querido, Deus está falando pessoalmente com você. Deus está olhando nos seus olhos e falando para você. Você está entendendo? Deus está falando para você. Ele está te chamando o seu nome. O que eu estou te falando aqui, Ele está falando de forma demasiada. Deus está chamando você pelo nome e está dizendo, olha, Marcos Cristo, estou falando para você. Aumente a sua expectativa. Eu estou falando com você, eu não estou falando com um grupo de pessoas relapsa. Eu estou chamando você pelo nome. Eu estou te chamando para falar pessoalmente com você. Deus está falando pessoalmente com você, querido. Deus é um Deus pessoal e a palavra dele é pessoal. Se Satanás roubou a expectativa da sua alma, se a religiosidade roubou a expectativa da sua alma, Deus está te chamando. Deus está te chamando para se arrepender. Deus está te chamando para olhar novamente para Ele. Deus está te chamando, querido, para voltar a sonhar novamente os sonhos que Deus tinha para a sua vida. Para restaurar aquilo que foi perdido. Está falando com você, querido. Está falando com o seu nome. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem minha voz. Jesus disse em João capítulo 10, eu conheço as minhas ovelhas. Eu quero te falar uma coisa para você, irmãos. Apesar de todos aqui estarem ouvindo a mesma palavra, o mover da palavra de Deus que é viva e eficaz, ela atua de forma pessoal na vida de vocês. Ela atua de forma pessoal. Ele sabe daquilo que a nossa alma necessita de forma pessoal. E essa mesma palavra, que é a mesma palavra para todos, ela está movendo de forma pessoal na vida de cada um. Então aumente as suas expectativas. Eu vim para a igreja para um pastor achando que era só para acompanhar uma menina que eu namorava. Mas Deus tinha grandes coisas para mim. Irmãos, comece a ver o que Deus tem para nós. Aumente o seu nível de expectativa. Para de, olha só, tema o Senhor novamente. Temer o Senhor não é ter medo. Temer ao Senhor é se admirar. Você tem, olha aqui, com todo respeito, você tem que voltar a namorar com Deus. Você está aí atrás, está me ouvindo? Quando você namora com alguém, os primeiros relacionamentos, você fica vidrado. O Senhor tem te chamado para temer Ele, para admirar o Senhor. Sejamos noiva que admira o Senhor.
Você perdeu, irmãos, todo respeito, todo amor e carinho que eu quero falar para os irmãos. Você perdeu isso, irmãos. Você perdeu o brilho do Evangelho. Se nós perdemos essa expectativa, esse temor, irmãos, perdemos o brilho do Evangelho. As coisas ficaram embaçadas, ficaram, olha só, irmão, sem brilho. Hoje à tarde eu estava orando. Estava falando, Deus, eu oro isso todos os dias, irmãos. Não é novidade, não. Falando, Deus, renova dentro de mim prazer pela sua obra, prazer pela sua presença. Sabe? Começa a admirar o Senhor. Começa, querido, a olhar o Senhor de forma apaixonada novamente. Começa a desejar isso novamente. Estava pensando em falar isso para os irmãos, não. Mas é o que o Espírito de Deus está nos movendo. Semana, visitando esse casal, ele falou, o marido converteu agora. Ele falou assim, pastor, eu fico contando os minutos para me chegar no... Trabalho de domingo, ele está trabalhando de domingo. Ele chega do serviço correndo, fala para a família dele, arruma aí que nós vamos pro culto. Ele falou, pastor, fica a semana inteira esperando para mim poder ouvir. Deus tem para mim. Querido, esse é o coração que deve estar em você para a eternidade, para todo sempre. Essa expectativa. Eu queria dizer para os irmãos, nós estamos falando aí sobre vivendo como vencedor. Aí em 1 Samuel, capítulo 17. Glória a Deus, irmãos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Isso é para nos impulsionar. Falar de Deus é para nos impulsionar. Nós estamos falando sobre os princípios que Davi praticou para vencer Golias, né? Eu sei que a maioria das pessoas desejam demais. Nós estamos falando sobre grandes desafios. Então, as pessoas querem cortar a cabeça de Golias, querem vencer os seus desafios. Mas ouça bem o que eu vou te falar, irmãos. Até o momento de nós cortarmos a cabeça de Golias, há muitos passos a serem praticados. Davi colocou muitos passos a serem praticados, até o momento que ele olhou para aquele desafio dele, e a Bíblia fala que Davi pisou sobre o corpo de Golias, pegou a própria espada de Golias e cortou a cabeça. E a Bíblia fala que Davi voltou, olha só, para o arraial dos israelitas, voltou com a cabeça de Golias na mão. A Bíblia fala que quando Davi foi conversar com o rei, ele estava com a cabeça de Golias na mão. Eu quero dizer uma coisa para você, irmãos. Olha só, Deus vai fazer você triunfar com a cabeça do seu desafio. Amém, irmãos? Deus vai nos fazer desafiar, olha só, caminhar com a cabeça. Irmãos, isso significa, olha só, isso era um ato de glória. Carregar a cabeça do inimigo era um ato de glória. Então Davi chegou a esse ato de glória. Mas eu quero falar para os irmãos que até chegar lá, existe, olha só, passos a serem tomados. Existe atitudes a serem vividas. Existe, olha só, decisões a serem tomadas na sua vida. Então é isso que nós estamos aprendendo nesses dias. Sobre os princípios que nos levam olha só, a vencer os desafios que estão nas nossas vidas. Nós sabemos, por meio da palavra, que toda pessoa que recebeu o Espírito de Deus, ele já é um vencedor em Deus. Que em Cristo Jesus nós já somos vencedores. Então você já é um vencedor. Pastor, mas olha só, a minha vida não era assim. Eu sei, antes de Cristo não era assim, mas agora em Cristo, sua vida é uma vida vencedora. E nós, olha só, nós estamos, todo vencedor precisa, olha aqui para mim, todo vencedor precisa aprender os princípios que o vencedor tem. Presta bastante atenção, a palavra de Deus são princípios vencedores. Amém? Vamos dizer isso? Diga, a palavra de Deus são princípios vencedores. E a palavra de Deus são princípios vencedores para ensinar vencedores. Quem entendeu isso? A palavra de Deus são princípios vencedores para ensinar vencedores. Então, a palavra é para ensinar você que já recebeu a natureza vencedora de Cristo
a viver uma vida vencedora. Então, olha só, é através desses princípios praticados na sua vida que você vai vencer esses desafios que estão diante de vocês. Então, na semana passada, nós falamos sobre algumas coisas. Só vou relembrar rapidamente. A primeira delas é sobre, porque durante 40 dias, Golias, ele intimidou o exército israelita, o exército de Deus viu durante 40 dias. Golias conseguiu neutralizar aquele exército, e aquele exército não teve coragem de reagir contra Golias. Nós falamos sobre a questão da estratégia da intimidação. Olha aqui para mim. Sobre a estratégia da intimidação. O que é a estratégia da intimidação? Quando, olha só, um adversário ele tenta intimidar alguém, o que ele está fazendo? Ele está fazendo, olha só, ele está entrando na mente daquele adversário, nas emoções daquele adversário, para, olha só, para neutralizar todo o potencial que aquele adversário dele tem. Então Golias, olha só, através das estratégias de intimidação, neutralizou durante 40 dias todo um exército. Usando o quê? Comunicação e aparência. Querido, ouça bem. Tome cuidado com aquilo que você tem dado atenção. Tem um princípio muito simples. Tudo aquilo que te joga para baixo não procede de Deus. Tudo que te joga para baixo não procede de Deus. Até mesmo a correção de Deus, ela, olha só, a Bíblia diz que a correção no começo, ela é difícil de ser engolida. Mas a Bíblia diz, irmãos, que logo em seguida ela produz fruto de vida eterna. Então a correção de Deus, ela vai te jogar para lugares superiores. Vai produzir em você fruto de vida eterna. Então, olha só, se você ouve algo dentro de você, na sua mente, que, olha só, intimida você, bloqueia você, impede você, eu quero te dizer, irmãos, isso não é de Deus, isso é maligno. Isso é maligno. Olha só, outra coisa foi a aparência. Golias usou dos 2,90 metros de altura para bloquear aquele exército. Irmãos, ouça bem. Não, olha só, não olhe para a aparência do seu desafio. Não olhe. Não olhe para isso. Seu desafio, olha só, diante de Deus, ele não é nada. Amém, irmãos? Seu desafio diante de Deus não é nada. Então, não se sinta intimidado, porque agora você tem um desafio. Vou falar uma coisa bem simples, né? Só usar uma coisa simples para você. Não sinta-se intimidado, porque você vai tirar a sua habilitação. Não. Esse desafio para Deus não é nada. Amém? Não olhe para a aparência do desafio que está diante dos irmãos. Outra coisa que foi falado, tudo na semana passada, só para você entender o que vai falar hoje. Por que Davi venceu Golias? Primeiro, por causa da unção de Deus que estava em Davi. 1 Samuel 16:13 fala que Samuel derramou sobre Davi o óleo de unção e o Espírito de Deus apoderou-se de Davi. Então por que Davi venceu Golias? Por causa da unção, por causa do Espírito que habitava nele. Porque, querido, você, olha aqui, porque você vai vencer esses desafios familiares. Por quê? Sabe, esse marido está dando tanto trabalho para você, sabe por que você vai vencer? Por causa do Espírito que está dentro de você. Sabe por que você vai vencer esse desafio, né? A respeito da vida espiritual, da obra de Deus, por causa do Espírito que está dentro de você. É por causa desse Espírito que está dentro de você que você vai vencer o seu desafio. Eu vou vencer os desafios porque nós recebemos unção. Há uma aliança entre nós e Deus. Tudo que é de Deus é nosso. Toda a autoridade de Deus é nossa. Todo recurso de Deus é nosso. Então nós podemos vencer por causa da unção poderosa que nós recebemos no momento que nós nos rendemos ao Senhor. E o Senhor enviou o Espírito Santo, o Consolador, que nos ensinaria todas as coisas, nos faria lembrar de todas elas. Toda unção, uma unção poderosa. Olha aqui, uma unção poderosa dentro de você. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso. Tem um versículo da Bíblia que diz o seguinte: que nem toda a terra pode suportar a glória de Deus. A terra
Sabe, o planeta Terra não comporta o tamanho da glória de Deus. Deu para entender isso? A Terra, por maior que seja, não comporta a glória de Deus. Mas a Bíblia diz que toda a glória de... Irmãos, presta bastante atenção. Deus não entrou por porções na vida de vocês. Deus entrou por completo. Então a terra não comporta a glória de Deus, mas o seu espírito comporta. Então toda a glória de Deus entrou para dentro de você. Aquilo que a terra não comporta, o seu espírito comporta. Então toda a unção de Deus está dentro de você. Todo o poder de Deus está dentro de você. Querido, nós temos que, olha só, nós temos que ter revelação daquilo que habita dentro de nós. Temos que ter revelação daquilo que habita dentro de nós. Segunda coisa que nós falamos na semana passada, porque Davi venceu Golias, porque Davi ficou atento às oportunidades. Vou só citar aqui, não vou ler o texto. O pai de Davi pede Davi para levar um lanche para o comandante, para ficar sabendo a respeito dos irmãos, 3 irmãos dele mais velhos, que estavam na guerra. Davi estava indo lá só para cumprir uma tarefa. Mas a Bíblia fala que quando Davi percebeu o que estava acontecendo, Davi pensou assim: agora é minha oportunidade. Essa é minha oportunidade. Meu momento chegou. Então eu quero falar uma coisa para os irmãos. Você que é um vencedor, fique atento às oportunidades que vão surgir na sua vida. Fique atento, ouça bem. Fique atento às pequenas oportunidades. Fique atento a elas. Irmãos, olha só. Pastor, mas eu cheguei agora nessa empresa, sou badeco do badeco. Não importa, irmãos. Se isso é uma porta aberta por Deus, ouça bem, irmãos, isso vai te levar a grandes coisas. Isso vai te levar a grandes coisas. Isso aqui, irmãos, foi uma porta aberta na vida de Davi, para que, irmãos, foi aqui que começou, irmãos, a trajetória da vida de Davi publicamente. Aqui começou a manifestação daquilo que Deus queria. Deus queria que Davi fosse rei. E como é que Deus começou isso? Como é que Deus começou essa história? Davi, vai lá, leva o lanche para o comandante. Chega lá, Davi, ouve um cara lá, fala alto lá, rosnar com o povo de Deus. Ele fala: essa é a minha oportunidade. É por isso que eu falo para os irmãos. Um dia eu estava ouvindo o pastor Luciano Subirá falar sobre isso. Tem gente que na hora do culto, na hora da oração por cura, falou sobre isso. Na hora da oração por cura, o cara, né, não está nem aí, fica disperso, né, dá importância. Aí depois do culto, chega nele e fala assim: pastor, ora para mim a respeito de cura. Ele fala: meu irmão, nós oramos agora há pouco. Quero te falar uma coisa, a unção de cura passou. Querido, tem gente, deixa eu te falar uma coisa, irmãos, tem simples palavras e simples ações de Deus que mudam o curso da sua vida. Sabe aquela chavinha da sua mente que muda? Então você tem que ficar atento às pequenas oportunidades que estão surgindo. Aquilo que está acontecendo em volta de vocês. Davi era atento a isso. Outra coisa, Davi tinha uma mente vencedora. Davi, em todo o capítulo 17, nenhum momento menciona Golias como gigante. Não. Sempre olhando para Golias como já um adversário já derrotado. Eu quero te lembrar uma coisa. Satanás é vivo, mas Satanás já é derrotado. Amém, irmãos? Então Davi tinha essa visão vencedora. Davi tinha essa mente vencedora. Outra coisa, Davi saiu do meio de pessoas incrédulas. O irmão mais velho de Davi não acreditava em Davi. Talvez você não sabe disso, mas nem a família de Davi acreditava nele. Nem a família de Davi acreditava. A Bíblia fala que quando Samuel foi ungir Davi, Deus falou para Samuel: vai na casa de Jessé e unge alguém da casa de Jessé. Samuel chegou lá. O pai disse: é o mais velho, é o mais alto, é o mais bonito, é o mais inteligente, é esse. Deus falou: não é esse não. Segundo, terceiro, quarto. Passou todo mundo. Aí Samuel falou: não é nenhum desses aqui. Deus rejeitou todos esses, nenhum desses que é para mim ungir. Aí o pai, olha só, irmãos, que trem ridículo. O pai falou: é mesmo. Eu tenho um que é o mais moço que está cuidando das ovelhas. Aí Samuel disse: nós não vamos embora, nós não vamos almoçar enquanto ele não chegar. Manda trazer. Ouça bem, irmãos. A família de Davi não acreditava. Mas ouça bem, irmãos. O irmão mais velho de Davi não acreditou nele.
Mas olha só, irmãos, Davi não deu importância para isso. Davi não olhou para isso. Davi não ficou apegado a isso. Não, irmãos. Davi partiu para relacionar com pessoas que acreditavam nele. Pessoas que contribuiriam para aquilo que Deus tinha proposto à vida dele. Querido, ouça bem, irmãos. A má companhia corrompe os bons costumes. Bíblia, palavra de Deus diz isso. Antes com o religioso, você vai se tornar um religioso. Antes com alguém cheio do Espírito Santo, você vai se tornar alguém cheio do Espírito Santo. Antes com alguém que tem revelação da palavra, você vai ter revelação da palavra. Antes com alguém que ora, você vai ser um homem de oração. Antes com um líder frutífero, você vai ser frutífero. Irmãos, antes com qualquer um, e você vai ser qualquer um. Acredita no que a Bíblia está te dizendo. Entenda isso. Eu quero falar com os irmãos hoje sobre outro princípio que Davi praticou para vencer Golias. É o princípio da fidelidade. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 20. Diz o seguinte: levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor. Pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado, conforme o pai. Chegou ao acampamento na hora em que, com o grito da batalha, o exército estava saindo para a sua posição de combate. Olha só, Davi era fiel ao pai, e Davi era fiel àquilo que o pai tinha ordenado para ele. Olha só, o pai de Davi tinha colocado para Davi a função menos importante da casa para eles, que era cuidar das ovelhas. Então, qual que era a coisa menos importante? Cuidar das ovelhas. Eu lembrei hoje de manhã, eu não tenho dificuldade em negócio de arrumar casa, fazer comida. Se for uma coisa comum para mim, minha infância, adolescência e juventude. Mas tinha uma coisa, irmãos, eu acho que muita gente que vai concordar comigo. Tinha uma coisa que, irmãos, eu detestava. Vocês imaginam que numa casa eu detestava fazer. Irmãos, lavar banheiro era... irmãos, mesmo agora que os banheiros são de cerâmica, né, revestimento, mas naquela época, irmãos, era vermelhão. Irmãos, oh meu Deus, a pobreza mental, né, às vezes financeira também. Aí minha mãe fala, vaso tem que ficar limpinho. Sabe como é que era o vaso limpinho, irmãos? Imagina. Pegava uma sacola. Dava a mão na sacola. Tentava amarrar para não vazar nada. Colocava as duas. Pegava o bombril, irmãos, lá no fundo do vaso. Lavava tudo. Minha mãe chegava. Ela sabia se o vaso estava sujo ou não. Sabe os ferruginhos do vaso? Lavava tudo. Querido, isso era muito ruim. Mas minha mãe falava para fazer e eu tinha que fazer. Querido, deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Uma das marcas do vencedor chama-se fidelidade. Nós vivemos numa... Jesus já disse que essa geração é uma geração corrupta. Jesus falou que a nossa geração é uma geração infiel. Querido, olha só. É muito comum você ver pessoas infiéis com a sua família. Pessoas infiéis com seus patrões. Pessoas infiéis, olha só, com as pessoas mais próximas da sua vida. Então nós vivemos uma geração que não valoriza a fidelidade. Valoriza coisas. Então, você pode, olha só, você pode quebrar uma aliança com alguém, dependendo do nível financeiro que aquilo proporcionar para você. Agora eu quero te falar uma coisa muito importante. Uma das coisas mais importantes para o reino de Deus chama-se fidelidade. Toda vez que o Senhor Jesus falava para alguém a respeito de entrar no reino de Deus, ele chamava os servos que entrariam no reino de Deus como pessoas fiéis. Ele chamava servo bom e fiel. Querido, ouça bem. Você quer viver os princípios de Deus? Você quer, olha só, receber coisa importante? Então receba fidelidade. Aprenda a ser fiel com seu pai.
Aprenda a ser fiel com seus líderes espirituais. Aprenda a ser fiel com seus líderes profissionais. Aprenda a ser fiel com seus amigos. Aprenda a ser fiel com os irmãos da igreja. Aprenda a ser fiel com as pessoas que estão em volta de vocês. Querido, nenhuma pessoa infiel pode prevalecer diante dos seus desafios. A Bíblia fala que o pai de Davi falou: você vai cuidar das ovelhas. Irmãos, ninguém via Davi, mas Davi cuidou muito bem. Quando o pai disse para ele: vai lá entregar para o comandante esse alimento aqui, Davi fez o quê? Pegou as ovelhas e deixou com outro pastor. Ele era fiel àquelas ovelhas. Eu te lembrar uma coisa, eu lembrei hoje cedo. Uma vez nós viajamos, não lembro mais, acho que foi para Tocantins, eu não lembro. Nós tínhamos um periquito. Realmente é muito bom. Esse a minha dona hoje lembra disso. Aí minha mãe deixou o periquito com meu pai. O que vocês acham? Quando nós chegou, o dia que você acha que nós encontramos o periquito? O periquito estava dentro da gaiola. Meu pai guardou o periquito, mas o periquito estava morto. Ele esqueceu de dar comida para o periquito. Né? Vai chorar por causa do bem, mas bem é triste. O periquito morreu porque não cuidou. Foi fiel ao periquito que minha mãe tinha pedido para ele cuidar. Então deixa eu te falar, irmãos. Tem um versículo de... Quer ler com os irmãos? Lucas capítulo 16, versículo 10. Essa semana inteira Deus tem falado isso comigo. Lucas 16, 10. Jesus fala assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança e lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhe confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é de outros, quem lhe dará o que é de vocês? Aqui Jesus está falando a respeito de fidelidade. Jesus está falando assim: as coisas com Deus é assim, irmãos, ou é ou não é. É sim ou não, não tem esse negócio meio termo. Jesus está falando assim: ou eu sou fiel, ou eu não sou fiel. Ou nós somos fiéis, ou não somos fiéis. O que Jesus fala primeiro? Olha aqui para mim. Ele fala que a fidelidade não depende da quantidade. Ele disse assim: quem é fiel, consegue ser fiel com pouco, consegue ser fiel com muito. Irmãos, entenda isso. Nós, ser humano, nós não separamos uma coisa da outra. Nós não separamos o pouco do muito. Nós não separamos o natural do espiritual. Olha só, você só vai expressar diante das coisas aquilo que nós somos. Então, se eu sou fiel, eu vou ser fiel quando eu cuidar de ovelhas, que não é muito importante. E eu vou ser fiel quando eu estiver governando o reino. É por isso que Jesus fala em outro versículo. Ele diz assim: aquele que é fiel no pouco, sobre muito eu te colocar. Aonde o Senhor vai colocar os fiéis? No muito. Por que Deus só dá muito para quem é fiel no pouco? Por Deus saber que quem não é fiel no pouco também não vai ser fiel com muito. Se eu não cuidar de uma célula, será que eu vou cuidar de 10? Se eu não cuido de uma pessoa, será que eu vou cuidar de 100? Querido, olha só, irmãos. Olha só para nós. Olha só, crescemos mediante aquilo que Deus tem para nós. Nós temos que aprender a ser fiel com aquilo que nós temos agora. Seu presente é pouco, então seja fiel com pouco. Fiel com pouco. Outra coisa que ele fala no versículo de número 12, que a fidelidade não depende, olha só, da natureza. Versículo 11, aliás, 11 ele fala: assim, se vocês forem dignos de confiança e lidar com as riquezas deste mundo, e quem lhe confiará as verdadeiras riquezas? Ele está falando assim: Aline, se você não for fiel no natural, você não vai ser fiel no espiritual. Mas Aline, se a Aline for fiel no natural, ela também vai ser fiel no espiritual. Quero falar uma coisa para os irmãos: se você não é um empregado fiel, você também não vai ser nunca um homem de Deus fiel. Se na sua empresa, olha só, onde você trabalha, você só trabalha porque alguém te observa, você é infiel. E se você é infiel com as coisas naturais, você também é infiel com as coisas espirituais. Querido, nós não ficamos discernindo uma coisa para outra. Você que é filho, ouça bem o que eu vou te falar.
Se você, na hora que seu pai pede, sua mãe pede para você limpar a casa, ser infiel, como é que a gente é infiel limpando casa? O pessoal já sabe. Limpa só o meio da casa. E joga o resto para debaixo do sofá, né? Debaixo do tapete. Não é isso? Se você faz isso na sua casa, sabe o que vai acontecer? Você também vai fazer isso na igreja. Você não consegue ser fiel com seu pai. Você acha que você vai ser fiel com seu pastor? Você não consegue, se a pessoa não consegue ser fiel com o amigo, você acha que ela vai ser fiel com o irmão de igreja? Irmão, se nós não somos fiéis com Deus, nem com dinheiro, você acha que vamos ser fiéis com os dons espirituais, com a obra de Deus? Jesus está falando. Quem não é fiel no natural, também não é no espiritual. Também quem não é no espiritual, também não é no natural. Queria te falar uma coisa muito importante. Olha aqui, você que trabalha para alguém. Uma das coisas mais vergonhosas que eu acho no evangelho, irmãos, é quando eu ouço pessoas falarem, irmãos, e olha só, crentes são os piores trabalhadores, são os mais preguiçosos. Nós, olha só, irmãos, igreja Bom Pastor, que nós sejamos os melhores trabalhadores aqui que você faz. Você está entendendo isso? Outra coisa, Jesus fala sobre fidelidade aqui. Versículo 12, ele fala, se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhe dará o que é de vocês? Deus está falando assim, se você não é fiel com as suas coisas, você não vai ser fiel com os outros também não. Imagina, vamos supor, né? Vamos supor que bom, pra você entender bem a respeito disso. Imagina que eu tenho um carro e, irmãos, eu não cuidei dele, o carro acabou. De tanto falta de cuidado, manutenção, pifou. Tem jeito mais de andar naquele negócio. Aí o Alexandre chega em mim e fala, estou, pode ser. De ônibus para baixo para cima. Eu tenho 2 carros, vou fazer o seguinte, eu vou te emprestar um carro 6 meses, até você conseguir para um. Vou te emprestar um carro. É sincero. Aí, se eu não fiz manutenção no meu, se eu não lavei o meu, você acha que eu vou fazer manutenção dele? Você acha que eu vou cuidar do dele? Querido, Jesus está falando assim, o seu também não vai cuidar dos outros. Quem não cuida dos outros também não cuida dos seus. Esses são princípios fundamentais para você vencer o desafio de fidelidade. Irmãos, olha aqui. Olha aqui, irmãos. Decida ser fiel no natural. Decida ser fiel no natural. Porque se você for fiel no natural, você vai ser fiel no espiritual. Decida ser fiel, irmãos. Ouça bem. Decida ser fiel no pouco. Mesmo que ninguém, olha só, dar importância para o pouco, seja fiel a esse pouco. Deus vai te colocar em muitos. Decida ser fiel com aquilo que é dos outros, porque um dia você vai ter o seu para você cuidar do seu. Decida isso. Deixa Deus gerar essa fidelidade no seu espírito. Deixa Deus promover essa mentalidade. Isso aqui é a mentalidade de Deus, irmãos. Isso aqui é a mente de Deus. Irmãos, Deus tem uma mente fiel. O que a palavra diz? Mesmo que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Por quê? Porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Irmão, você pode, olha só, você pode ser o crente mais meia-boca que existe. O dia que se apresentar diante de Deus, você pode ter certeza que vai ter sua vida eterna. Apesar de ter andado em fidelidade com Deus durante muitos anos, Deus vai ser fiel com você. Porque Deus não pode negar a si mesmo. Eu quero te falar uma coisa para você, irmãos. Nós que recebemos a natureza de Deus fiel, nós também não vamos negar a nós mesmos. Mulheres, olha aqui, esposa, você é fiel ao seu marido. Marido, você é fiel à sua esposa. Glória a Deus, esses dias eu tenho tido oportunidade a respeito disso. Dois maridos que eu tive a oportunidade de conversar esses dias. Dois deles falaram o seguinte: antes meu celular tinha senha. Um deles falou essa semana para mim, quando a minha esposa pegava meu celular, eu tremia. Ele falou, no meu celular não tem mais senha, minha esposa agora... E ele falou ainda pior, irmãos. Ele falou assim, olha, eu sentei com a minha esposa e eu falei tudo que eu fazia, eu falei para ela, ela não sabia, eu falei de tudo. E agora o meu celular está em aberto para ela. Sabe o que esse homem aprendeu, irmãos? Um princípio de Deus, um princípio de fidelidade. Querido, você quer, olha só, derrubar grandes barreiras da sua vida? Receba essa unção, esse mover de fidelidade no seu espírito.
todo amor, irmãos, eu sei que vocês dão show em mim. Mas para mim ser pastor dessa igreja, irmãos, durante 10 anos, eu servi o pastor dessa igreja, irmãos, com toda a minha alma. Eu fui fiel todos os anos com ele. Todos os dias eu fui fiel com ele. Nunca levantou uma palavra. Nem na frente, nem por trás. Fiel a ele. Fui fiel ao meu pastor. Estou falando isso para você ser fiel comigo, não. Estou te falando que isso é a natureza de Deus. É assim que Deus é. E é assim que Deus pensa. É assim que nós como igreja temos que pensar. Talvez você ache que Davi derrotou Golias por nada. Não. Porque ele tinha essa mentalidade. Outra coisa. Glória a Deus, irmãos. Outra coisa. Davi foi um vencedor. Todo vencedor se capacita para a guerra. Outro princípio é o princípio da capacitação. É o princípio do treinamento. Olha só o que está escrito em 1 Samuel 17, versículo de número 34. Davi, entrando, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso, leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dela, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu, incircunciso, será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Muita gente tem a ideia seguinte: qual que é a visão fantasiosa, ilusória que as pessoas têm a respeito dessa palavra? Davi era um rapaz, estava lá, ouviu Golias, falou: eu sou corajoso. Nunca tinha treinado para nada. E agora ele pegou uma pedrinha, jogou uma pedrinha meio assim, sem muito treinamento, acertou na testa de Golias, Golias caiu, partiu a cabeça dele e foi vencedor. É assim que nós pensamos. Mas deixa eu te falar uma coisa para você. Quando Davi se apresentou diante do rei, olha aqui para mim. Davi se apresentou diante de Saul. Davi apresentou-se de forma confiante. De que forma Davi apresentou diante de Golias, de Saul, irmãos? De forma confiante. Ele estava confiante em quê? Ele estava confiando no treinamento que ele tinha passado. Ele falou para o rei: ei, você está achando que eu não fui treinado? Não, eu fui treinado. Você não está vendo capacitado, mas eu sou alguém treinado. Fui treinado. Aí Davi pegou o currículo dele e mostrou para o rei. O rei disse o seguinte: olha, eu cuido das ovelhas do meu pai. E lá apareceu o urso, eu matei o urso. Matei o leão. Apareceu o leão, matei o leão. Apareceu o urso, eu matei o leão. O urso. E agora apareceu esse filisteu, eu também vou matar ele. Davi estava falando o seguinte: durante todo esse tempo que eu estava nas ovelhas do meu pai, Deus estava me treinando para esse momento. Deus estava me treinando para esse momento. Eu quero te falar, irmãos, Deus pega pessoas descapacitadas, sem capacidade nenhuma, e Deus faz dele um capacitado. Deus treina você para que você seja capacitado a vencer os desafios que você está passando. Talvez você não está percebendo. Deus está nos treinando. Deus está nos treinando. E eu quero te falar uma coisa para você. Quanto maior for os seus desafios, mais intenso vai ser os seus treinamentos. Mais Deus vai treinar você, para que quando você se deparar com esse desafio maior, olha só, você não vai chegar lá como desqualificado, como alguém que nunca foi treinado para nada. Você vai chegar lá confiante. Você vai vencer aquele desafio, porque você chegou confiante. Algum tempo atrás, eu estava vendo um outro documentário evangélico. E eles estavam fazendo o seguinte: é possível um homem, olha aqui, irmãos, a armadura de Golias só tinha um lugar que poderia ser atacado, acertado, era aqui, ó, no centro da testa.
Então era aqui, ó. Quando Davi, eles estavam perguntando, será que é possível alguém tacar uma pedra com uma funda e acertar no centro da testa? Como a Bíblia trata. E eles, o que eles fizeram? Pesquisa. Pegaram o melhor atirador de funda nos nossos dias atual e fizeram o teste com ele. Colocaram algo semelhante. O que é funda, irmãos? Funda é uma arma, duas pernas, uma tira de couro, coloca uma pedra e ele gira, né, para produzir força e solta uma das pernas. Quando solta, aquela pedra vai em direção, a pessoa mirou, né? Então ele solta um dos lados e aquela pedra vai. Então não é algo simples de ser feito. Mas eles fizeram o teste. Fizeram aquele homem profissional fazer isso. E quando ele lançou, ele acertou exatamente o alvo que seria semelhante ao alvo de Golias. Então deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Quando Davi pegou a funda e foi para a batalha, ele lançou a pedra dele, irmãos. Davi tinha feito aquilo milhares de vezes. Davi acertou porque ele foi treinado. Davi acertou porque ele se capacitou. Davi, irmãos, olha só. Davi venceu porque Deus treinou Davi para vencer. Eu quero te falar uma coisa, irmãos. Deus está nos treinando. Deus está nos capacitando. Nós estamos num grande treinamento. E esse treinamento, olha só, está te levando a níveis maiores. O urso, o leão, aliás, é um animal menor. Davi falou assim, olha, Deus me treinou. Quando chegou o leão, eu derrotei o leão. Deus me treinou mais. Quando chegou o urso, eu derrotei o urso. Davi falou o seguinte, olha aqui para você entender. Deus me treinou. Da mesma forma que Deus me treinou para derrotar o leão e o urso, que são desafios menores. Deus me capacitou para vencer esse filisteu. Irmão, Davi estava tão confiante naquilo que Deus tinha proporcionado para ele. Não nele, Davi não estava confiante nele. Davi estava confiando no treinamento que Deus tinha proporcionado para ele. Davi falou assim, olha, do mesmo jeito que Deus... Eu achei tão interessante nos versículos antes. Davi fala para o rei assim, fica tranquilo. Imagina, irmão, um rapaz de 15 a 17 anos falando com ele. Tranquilo. Do jeito que eu derrubei o leão, derrubei o urso, eu vou derrubar esse filisteu. Querido, Deus está treinando você. Entendendo isso aqui, irmãos? Deus está treinando você. Eu cheguei aqui porque Deus veio me treinar. Você chegou porque Deus está te treinando. Você está lembrado da expectativa que eu te falei? Deus vai te levar a coisas maiores. Talvez você está pensando, você pensa assim, pastor, mas o que isso acontece na minha vida? Por que eu morei 4 anos? Barracão no fundo da minha sogra, Deus estava me treinando. Por que eu comecei a treinar futebol com 11 anos de idade? Até os 21 anos, Deus estava me treinando. Por que eu fui para um campo de futebol ficar 14 anos lá? Deus estava me treinando. Porque Deus colocou uma célula, irmãos, dos meninos abençoados. Porque Deus estava me treinando. Porque 13 anos, irmãos, um dia, a igreja evangélica tinha na quarta-feira. Não tinha pastor a igreja. Não tinha ninguém que se propunha para pregar. Eu falei, olha, quero pregar. 13 anos de idade. Preguei lá, 10 minutos. Salmo 117. Tremia, gaguejei. A pastora foi tão, a irmã da igreja foi tão bondosa. Nossa, nossa. Deus está treinando você. Olha aqui. Paulo diz que todo atleta passa pelo treinamento doloroso. Eu quero que você olhe aqui para mim, irmãos. Você não é despreparado. Você está sendo preparado por Deus. Sabe por que você, olha só, sabe por que você passa por pressões emocionais? Deus está treinando você. Sabe por que você passa por pressões financeiras? Deus está treinando você. Sabe por que, irmão, você passa por batalhas espirituais? Deus está treinando você. A partir de hoje, irmãos,
entenda isso aqui. Tudo que você está passando, está em volta de vocês, irmãos, faz parte de um propósito de Deus. Faz parte de um propósito de Deus. Faz parte de uma vontade de Deus. Faz parte do entendimento de Deus. Deus está me lembrando, irmãos. Eu lembro quando eu comecei a dar aula. Uma das primeiras coisas que aconteceu comigo foi um aluno meu. Foi atravessar uma rua e uma van aqui no Veracruz. Bateu nele, ele deu traumatismo craniano, irmãos. Ele era de 7 ou 8 anos, chamado Felipe, que morava, se eu não me engano, Dona Iris. Depois de muitos anos eu vi ele. Irmãos, aquele menino deu um traumatismo craniano na cabeça dele todo. Vai eu pegar esse menino no braço, levar para o irmão cheio de UPA. Eu nunca tinha entrado no UPA para essas coisas. O médico falou assim para mim, colocou numa máquina, deu um tomografia, não sei mais o que. Falou, segue essa linha aí, irmãos. Vai eu com esse menino, né, lá na máquina, andando nas... Não sei se é assim ainda, tinha uma linha lá, não sei se era amarela ou vermelho. Andava na linha, seguia a linha para fazer tomografia. Esse menino começou a vomitar sangue preto mesmo. Aí eu fui conversar com o médico. O médico falou assim, olha, eu acabei de fazer uma cirurgia, um homem assim, a mesma cirurgia que ele teve, ele acabou de morrer. Lembro que aqueles dias, irmãos, foi dias que eu fui para diante do Senhor jejuar e orar e buscar diante do Senhor. Aqui na igreja, bom pastor, irmãos, o que Deus estava fazendo comigo naquele dia? Deus estava me treinando. O casamento é um grande treinamento. Seu casamento é um grande treinamento. Sabe por que sua esposa é tão diferente de você? Porque Deus está usando a diferença dela para treinar você. Sabe por que seu marido é tão diferente de você? Porque Deus está treinando você. Sabe por que você foi para aquele emprego que você não gosta de pessoas que conversam demais? Você está agora trabalhando com alguém que conversa muito. Ou você que gosta de conversar e está trabalhando com alguém que não abre a boca para nada. Você sabe por quê, irmão? Deus te colocou naquele lugar porque Deus está treinando você. Sabe por que você foi discipular aquela pessoa, irmãos? Que é o cara que mais desvia da igreja para o pastor, porque Deus está treinando você. Deus treinou Davi para que quando ele chegasse diante de Golias, ele chegasse preparado. Olha aqui, irmãos. Não veja Davi como alguém despreparado. Tá? Veja ele como homem. Olha aqui, irmãos. 17 anos preparado. Deixa eu falar uma coisa, irmãos. Quando você ora, Deus está treinando você. Quando você estuda, Deus está treinando você, irmãos. Quero até te falar uma coisa que você vai achar que é brincadeira. Mas quando você está andando de ônibus, Deus está treinando você também. Está te treinando tempo. Na próxima semana, nós continuamos os princípios de uma vida vencedora. Aleluia.